Bem, tô aqui vendo aqui, beleza, gente? Vamos começar então a transmissão. Vamos. Eu vou iniciar, Carol, pela sua apresentação e aí você toma a palavra, ok? Tá. Então, A Fer vai falar com eles primeiro, tá? Aí a gente dá sequência. tá. Então vamos começar para a gente poder ficar afiado aqui. Podemos, então? Sim, sim. A Fernanda, Tamo... inicia. Ah, sim, vai lá, Fernanda. Boa tarde, alunos. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rafa. Boa Hoje tarde. estamos aqui para realizar uma aula diferente, pessoal. Então, o tio Rafa, a tia Carol, vai estar falando um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos de matemática, tá? Então, gostaria muito que vocês participassem e compartilhassem aí as respostas de vocês no chat, né? No chat, ao invés de no grupo, tá? Tem como vocês participarem. Então, fico esperando a participação de vocês. Vamos lá, então? Então, pessoal, boa tarde, né? Obrigada, Rafael, por estar acompanhando a gente, por estar nos ajudando. Obrigada, Fer, por estar nos ajudando junto com a gente. E todos que estão participando junto com a gente agora, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais, que ele é tão falado, está aparecendo bastante nas aulas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, geralmente aparece o conjunto dos números racionais. E a gente fica se perguntando, o que será esses números racionais? Então, para a gente entender, vamos partir do seguinte. Quando a gente vai fazer um jogo, uma brincadeira, educação física, todos os jogos têm times, não tem? Então, a matemática também não é diferente. Os conjuntos são como se fossem os times. São grupos de números que recebem classificações, recebem esses nomes de acordo com as suas características. Quando a gente está lá no comecinho, nos anos iniciais, a gente aprende o quê? Os números a partir do zero, não é isso? A gente aprende o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Todos os números. Esses números que nós aprendemos a partir do zero são chamados de números naturais. Depois, mais para frente, a partir do sexto ano, vocês aprendem um novo conjunto de números, que são os números inteiros, tá? E esses números inteiros, além de ter os que nós já conhecemos a partir do zero, vocês vão aprender que existem números menores que o zero, que são os números negativos. E, posteriormente, vocês vão conhecer o time dos números racionais. Que números são esses? São todos aqueles números que envolvem frações e números decimais, tá? Números decimais são aqueles números que têm vírgula. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as frações e sobre os decimais, que é o que nós vamos aprofundar um pouquinho, tá? E também ver isso em algumas situações, alguns problemas que aparecem na prática, não é isso, Rafa? Rafa, não estou te ouvindo.
Então, daqui a pouquinho, o Rafa vai compartilhar com vocês uma apresentação, tá? Alguns slides que fala sobre um pouquinho sobre as frações, a definição, os elementos que compõem a fração, as características, certo? Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. É que eu caí em uma queda, de um pico de energia aqui, eu tive que reiniciar. Ah, menos mal. Bem, vamos lá então. Desculpa aí, a gente está com a tecnologia aqui e depende da energia. Bem, Carol, você encaminhou o documento do PowerPoint, a gente vai começar por ele, ou você quer começar pelo quiz ou Excel? Nós temos essas três áreas aí, a Carol que está coordenando aí a linha de frente. Como é que vai ser, Carol? Nós vamos começar pela apresentação e o quiz vai ser o final. Beleza. Então, vou aqui compartilhar a nossa tela, tá? Então, tá indo correto aí para vocês, né? Pode apertar, dar um clique. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as frações. O que é fração? Então, a gente sempre se pergunta o que é a fração. A fração, ela está relacionada à divisão. Então, sempre que a gente lembrar de fração, a gente tem que lembrar que é uma forma de dividir através da razão de dois números inteiros, tá? Quando eu faço uma divisão entre partes iguais, tá? Então, como aparece para vocês, a fração é um número racional que representa parte de um todo. Por que parte de um todo? Porque quando eu pego alguma coisa inteira, alguma totalidade, divido em partes iguais e utilizo algumas, consumo algumas partes. Pode passar, Rafa, por favor. Aqui, se vocês observarem, ali aparece um exemplo, tá? Que eu tenho um círculo, ele está dividido no meio, mas ele não está pintado inteiramente. Quer dizer o quê? Eu dividi a minha parte inteira, que é o meu círculo, em duas partes iguais, e estou utilizando apenas uma, que é a parte pintada, tá? Então, a fração é essa divisão entre dois números, onde o dividendo é chamado de numerador, que indica quantas partes foram tomadas do todo, e o divisor é o denominador, que indica o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. Então, vejam, acabei de comentar, o círculo ele foi dividido em duas partes, tá? O denominador, que é a parte de baixo, sempre vai indicar a quantidade de partes que meu inteiro foi dividido.
E o numerador, que é a parte de cima da fração, ele indica a parte que foi pintada, a parte que foi consumida, a parte que foi utilizada. E na fração tem esses termos que nós não podemos esquecer, pois nós utilizamos muito, que é o numerador, a parte de cima da minha fração, e o denominador, a parte de baixo da minha fração. Aqui está as definições. E nós temos aí a leitura das frações, tá? O inteiro, o meio, o terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo. Tá? Outra forma de representar, tá? São as frações aí em fatias, em pedacinhos, tá? Representadas todas coloridinhos. Veja que em cima, a parte azulzinha está representada inteiro. Já em rosa, mostra que eu dividi em duas partes iguais. Então, cada pedacinho do rosa representa metade. Em verdinho, mostra que eu dividi a fração em 3 partes iguais. Nesse rosa mais clarinho, mostra que eu dividi a fração em 4 partes iguais. Em amarelinho, mostra que eu dividi a fração em 5 partes iguais. Em lilás, em 6 partes iguais. E assim por diante. Cada cor está representando que eu fui dividido em partes menores. E quando eu tenho frações, onde o denominador passa do 10, por exemplo, 11, 12, 13, 14, para fazer a leitura dessas frações, eu vou ler o denominador, o número da forma que ele é, e vou acrescentar a palavra avos. Essa é a forma correta. Então, trouxe 3 exemplos para vocês. Olha o primeiro exemplo. 3, 11 avos. Ou seja, eu dividi o inteiro em 11 partes iguais e pintei apenas 3 pedacinhos. Então, nós fazemos a leitura 3, 11 avos. Tá? Um outro exemplo, 6, 15 avos. E um outro exemplo, 4, 12 avos. Então, sempre na leitura das frações, quando o denominador, que é a parte de baixo, passa de 10, nós temos que acrescentar a palavra avos na frente do número. E nós também temos alguns casos em que as frações elas são divididas em partes iguais e são tomadas o próprio inteiro. Então, nesse caso, quando nós temos o numerador e o denominador, os números são iguais, essa fração representa um inteiro. Veja nesse exemplo, nós temos um círculo dividido em 6 partes iguais e foi pintada as 6 partes. Então, a fração que representa essa ilustração, 6 sobre 6. Isso representa o meu inteiro, ok? Porque se eu fizer a divisão, 6 dividido por 6 é igual a 1. O mesmo acontece com esse segundo exemplo, onde nós temos o inteiro dividido em 3 partes iguais e foram pintadas essas 3 partes. Nesse caso, nós temos 3 dividido por 3, que é igual a 1. E no caso, aquelas frações em que o denominador, que é a parte de baixo, é 10, ou 100, ou 1000,
eles têm uma palavrinha especial que acompanha eles, que é décimo, sempre que o denominador for 10. Centésimo, sempre que o denominador for 100. E milésimo, sempre que o denominador for 1000. E aí nós temos a ideia das frações equivalentes. É uma palavra que está sendo muito falada durante as aulas e a gente tem que frisar bem esse termo para a gente entender a ideia dele, a essência. Sempre que a gente fala na questão da equivalência, a gente tem que entender que equivalência é quando eu tenho coisas diferentes, representações diferentes, mas que equivalem à mesma quantidade. Embora sejam diferentes, quer dizer a mesma coisa. Então, olha só. Duas ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, embora sejam aparentemente diferentes, tá? É o que eu falei para vocês. Se vocês observarem nas ilustrações, os 3 círculos, eles estão divididos de formas diferentes, tá? Pintados, quantidades diferentes. Mas se nós compararmos os 3 círculos, as 3 ilustrações, eles representam a mesma quantidade, tá? Então, a imagem abaixo mostra o conceito de forma mais clara. Repare que os círculos estão divididos de formas diferentes e que as partes diferentes do todo foram tomadas. Contudo, no fim das contas, a metade do círculo foi pintada em todos os casos, tá? É igual eu falei. Eles são diferentes, as representações numéricas são diferentes, porém, ambas representam a mesma quantidade, tá? E, para nós obtermos essa equivalência, obtermos as frações equivalentes, tá? Nós podemos tanto multiplicar por algum número, lembrando que se a gente multiplicar, tem que multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo, pelo mesmo número, tá? Então, assim, a gente obtém um número diferente. Por exemplo, a fração meio, que é 1/2. Se eu quiser uma fração equivalente a essa, ou seja, alguma fração diferente, mas que representa a mesma quantidade, eu posso multiplicar por 2. Lembrando que quando eu multiplico, eu tenho que fazer esse produto, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então, quando eu faço esse produto, eu vou obter a fração 2/4. 2/4 é uma fração equivalente, tá? Se eu fizer meio, quiser encontrar outra fração equivalente, posso multiplicar por 3? Posso multiplicar por 3. Eu vou ter a fração 3/6. São frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Aqui tem uma visualização para vocês observarem, tá? Que fizemos alguns produtos, tá? Então, a partir de uma, nós conseguimos várias frações equivalentes. Então, para conseguir uma fração equivalente, a gente multiplica o numerador e o denominador por um mesmo valor, tá? Por um mesmo valor comum. E também não é só multiplicar. Tem uma outra forma de conseguir essa fração equivalente. Quando eu tenho uma fração maior e eu quero descobrir uma fração menor, que representa a mesma quantidade. Nesse caso, nós fazemos o que chamamos de simplificação de fração, tá? A gente vai simplificando, diminuindo ela, até ela chegar em um número que ela é irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar. Então, aqui nós temos aí um exemplo, tá, de como fazer a simplificação de fração, tá bom? Observem nessa imagem que eu tenho a fração
8/44. Então, ali eu estou trabalhando com números grandes, certo? Para mim poder simplificar essa fração, eu vou diminuir, ou seja, transformar ela em números menores. E para que eu consiga transformar ela em números menores, eu vou dividir. Mas observe que se eu escolher um número, eu tenho que pensar assim, algum número que dá para mim dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ou seja, algum número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso, o 8 dividiu por 2 e o 44 por 2. Então, eu obtive a fração 4/22. Mas veja que ainda ficou um número grande. Então, existe algum número que eu consigo dividir a parte de cima e a parte de baixo? Existe, né? Dá para dividir novamente por 2. Então, o 4 dividido por 2 deu 2, e o 22 dividido por 2 deu 11. Assim, eu obtive a fração 2/11, certo? Agora, dá para mim simplificar? Não dá para simplificar, porque o 2 não dá uma divisão exata por 11, né? E eles são números primos. Então, eu cheguei numa fração irredutível. Então, tá aqui o que eu falei para vocês, né? Que simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro. O resultado é uma fração equivalente à inicial, só que com valores menores no numerador e no denominador. Isso na matemática é muito importante, porque dependendo da atividade, dependendo do exercício que vocês vão estar fazendo, trabalhar com números menores é mais fácil. Fazer operações com números menores é mais fácil. Por isso que quando nós nos deparamos com uma fração, sempre que for possível, eu posso simplificar? Devo, né? Não só pode, como deve simplificar. Porque quando você simplifica, você trabalha com número menor. E trabalhar com números menores, fazer operações com números menores, é mais fácil até para vocês, certo? Então, temos dois exemplos aí de simplificação de fração, ok? Aí tem exemplo de como foi simplificada a fração 8/20, certo? Então, eu posso, inicialmente, começando a dividir por 2, ou, se eu conseguir pensar que número que eu vou conseguir dividir em cima e embaixo que dá a divisão exata, né? Ou seja, não sobra resto. Se eu conseguir pensar em algum número maior que dá certo, também posso dividir. Senão, eu vou caminhando de pouquinho em pouquinho, ok? Aqui nós temos o exemplo das frações irredutíveis, que é quando eu vou simplificando até o momento que ela chega no menor tamanho possível. Eu não consigo simplificar mais, tá? Veja o exemplo. 8/20, tá? Então, eu vou pensar. Qual é o número que eu consigo dividir o 8, que dá uma divisão exata, e esse mesmo número que eu consigo dividir, o 20, dividir por esse mesmo número que dá uma divisão exata? No caso ali, a princípio, dividir-se por 2. Então, 8 dividido por 2 deu 4, e 20 dividido por 2 deu 10. Tá? Então, a primeira simplificação eu fiz, deu 4 décimos. Dá para mim dividir ainda? Dá. Porque o 4 tem na tabuada do 2 e 10 também. Então, qual é o número que dá certo para mim dividir em cima e embaixo? É o 2 novamente. 4 dividido por 2 deu 2. 10 dividido por 2 deu 5. Chegamos, então, à fração 2/5, tá? Tem como eu diminuir essa fração ainda mais? Não, porque ela é uma fração irredutível. Mas por que não tem como eu diminuir? Porque não tem nenhum número que eu consiga dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo, que dá uma divisão exata.
tá? Então, aqui só tá a definiçãozinha, tá? Falando que quando nós simplificamos, gera uma fração equivalente, tá? E quando a gente obtém uma fração equivalente em que o único divisor comum entre o 2 e o 5 é o número 1, nós dizemos que é uma fração irredutível, porque não tem mais como simplificar, não é mais possível fazer aquela simplificação. E depois nós temos as comparações, né? Assim como lá no comecinho que vocês aprendem, lá nos anos iniciais, vocês aprendem a comparar os números, saber quando um número é maior que o outro, as frações também. Todos esses conjuntos a gente consegue comparar. Tem como descobrir qual fração é maior ou menor que a outra, tá bom? Então, nós temos algumas regrinhas, tá? De comparação de fração. Por exemplo, quando nós temos frações em que o denominador é igual, ou seja, a parte de baixo das minhas frações são iguais, fica bem mais fácil de comparar. Quando a parte de baixo são iguais, eu vou comparar quem? Só os numeradores, ok? Então, quando eu tenho denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, tá? Temos alguns exemplos, tá? Agora, se duas frações têm denominadores iguais, a maior fração é que possui maior numerador. Se duas frações têm numeradores iguais, agora aqui já inverte um pouquinho, tá? Veja no primeiro exemplo que essa parte laranjinha, quando eu tenho duas frações em que os denominadores, ou seja, a parte de baixo é igual, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Agora, quando eu tenho casos em que os numeradores são iguais, eu vou comparar a parte de baixo. Então, os numeradores são iguais. A fração maior é aquela que possui menor denominador, tá? Por que menor denominador? Porque quando eu divido em partes iguais, se eu divido em poucas partes, o tamanho que eu vou ter do inteiro é maior. Então, quanto mais partes eu dividir, menor vai ficar o meu inteiro. E nós temos casos em que eu tenho frações diferentes, tá? Com denominadores diferentes. Então, para mim comparar frações diferentes com numeradores e denominadores diferentes, nós precisamos reduzir as frações a um mesmo denominador, certo? Alunos, muito bem, então, a Carol passou. E eu tenho um negócio sobre fração que eu vou pedir muita interação de quem está aí no chat para poder trabalhar. São dois tipos de situações que trabalhamos com fração. Então, vamos aqui, ó. Olhem o seguinte aqui para... Eu vou trabalhar primeiramente... Deixa eu ver se vai abrir aqui, né? Não tá... Eu vou ver se eu consigo Enquanto você compartilhar abre, essa parte. Rafa, deixa eu só fazer um comentário. Claro, Fernanda. Sim? Ó, a aluna Jennifer, tá? Ela não conseguiu entrar no chat, mas ela postou
que ela está gostando muito da live, tá? Que bom, né? É que talvez ela não tenha o Gmail cadastrado, né? E aí não entra no chat, mas muito bom. Aí eu pedi para eles Obrigado. postarem no grupo que eu estarei transmitindo as mensagens. Sim. Ó, então vamos lá. Alunos, aí no grupo aí, quem tá no grupo, ou quem puder interagir com a Fernanda tal, vocês estão vendo aí uma representação bem simples de um relógio, ok? E eu quero aí no chat que vocês simplesmente digam uma hora aleatória. Primeiramente isso, tá? Qualquer aluno aí pode dizer uma hora aleatória, por favor. Vou começar com a hora que tá agora, tá? Agora aqui são 15, no caso 3 e 5. Tá? Então o relógio ali marca os minutos, mas ali tem uma questão de fração aqui, se vocês observarem. O 15 é minutos. E ele é equivalente a quantas horas, quando eu falo em 15 no relógio? Eu divido por qual valor esse 15? É uma fração. Então vamos lá, vou colocar o 7,43 e meio-dia e meio. A gente divide por uma fração. Põe aí no chat qual a divisão que tem que ser feita para transformar esses minutos em hora que aparece nesse círculo aqui maior. Então, primeira situação, 7,43. Então a gente tem ali, né, próximo ao 5 e passamos o 35. Olha a fração. 35 dividido por 5, vamos ter o 7. Como a hora está passando do 7, o ponteiro vai um pouquinho além do 7. Por quê? Porque os minutos já está perto de 45, é 43. Ok? Vamos lá para o meio-dia e 30 para poder visualizar melhor essa questão. Olha lá. 12h30. Deixa eu corrigir aqui. H 12h30 é a única pegadinha que tem nessa função, tá? Ela deveria ficar um pouquinho mais para frente e infelizmente fica um pouquinho para trás. Eu vou pôr aqui 11h30. Fica melhor. Alunos, ali ela mandou uma pegadinha bacana. Nessa função, eu fiz uma função simples de relógio, que trabalha com fração e ângulo. É uma questão mais complexa. 12h30 é a única hora em que há uma pegadinha na função. Depois eu vou corrigir isso. Foi até bom ela ter colocado isso para nós. Não, ela... Aí... Danara tá falando que mandou errado, mas não tem problema. Então aqui, no relógio, a gente tem duas frações principais. Que a gente vai trabalhar aqui no relógio. A primeira é que todo círculo é dividido por 60. Tá? Então, todo círculo por 60. Vamos pensar o seguinte, vamos pôr aqui, ó, só para a gente recordar, um círculo inteiro tem quantos graus? Quem quiser colocar aí no chat para ir interagindo, nós temos 360, né? E quantos segundos ou minutos nós temos aí no na nossa hora? 60. Então, o que é a fração aqui que nós vamos ter? No relógio, para ele funcionar bem, para as engrenagens funcionarem bem, o segundo, né? A engrenagem do segundo tem que fazer uma volta e cada ponto tem que contar os 60. Então, um cálculo simples que eles fazem é isso aqui, ó. Igual ao 360, que é o giro completo que o ponteiro tem que dar, dividido pelo 60. Então, o ponteiro do minuto e do segundo,
ele anda 6 graus. Mas como é que funciona o cálculo? Bem, o do segundo anda 6 graus, né? 6 partes, melhor dizendo, vamos falar em partes, né? 6 partes para andar 1 segundo. Então anda 6 partes de 360. Quando ele andar todas as 60 partes, o minuto anda uma parte. Tá bem? Quando o segundo se multiplicar por 60, dá a volta inteira, o minuto anda uma parte. E é assim que o relógio funciona, por fração e multiplicação, né? É o nosso dia a dia. Uma outra curiosidade. Poxa, Sibela, a bateria tá acabando. Uma outra curiosidade agora. Quem aí gosta de geografia? Vamos mudar um pouquinho o foco. Quem gosta de geografia? Vou parar o compartilhamento aqui, né? Voltamos. Deixa eu adicionar a Fernanda, ela tem que atender os alunos. Quem gosta de geografia? Vamos lá? Vamos pegar aqui uma questão de geografia que também trabalha com fração, mas de uma maneira mais divertida. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí uma situação, parece um velocímetro, né? E há números do 0 até 12 milhões e 300. O que significa isso? Quem aí consegue identificar o que isso poderia ser? Essa aqui é uma questão mais simplificada, tá, alunos? Aqui a gente vai trabalhar com cidades. Fale uma cidade que... Vai no chat e digite uma cidade que vocês gostam. Sim, é o mesmo princípio, mas aqui a gente vai usar com cidades. Tá? Eu quero que aí no chat digite uma cidade do Brasil. Qualquer cidade do Brasil. Está cadastrado aqui já no banco de dados deste velocímetro de população. Carol, digita uma cidade aí pra gente. Carol, fala uma cidade pra gente. Como está aparecendo, Cardoso, né? Que é a cidade deles. Sim, então, em Cardoso nós temos aí aproximadamente 12 mil... né? 349 habitantes. Agora vamos falar uma outra cidade. Qual, por exemplo, é a maior cidade do nosso país? Qual que é? Vamos lá, vamos colocar a maior cidade do nosso país. Eles colocaram aqui também outra cidade. Sim, vamos lá. Votuporanga, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro. Ok. Olha a diferença que isso vai dar. Vou começar com Votuporanga. Vocês vão ver que a diferença não é tão grande. E por que não é tão grande o movimento do ponteiro? Porque a gente está falando na casa dos milhões, né? Esse gráfico aqui, ele é enorme. Tem como melhorar um pouco o gráfico? Tem como melhorar, mas isso aqui é enorme. Agora a gente vai falar aqui São José. A gente tem que ficar atento ao que é pontuação, tá? Porque aqui ele busca pelo nome correto. O Rio Preto, ele já vai ter uma movimentação melhor. Mas ainda assim não chegou nem a 500 mil, né? Agora a gente tem ali Rio de Janeiro, Amazônia, quem colocou ali é estado. O estado não pega. Nós temos ali Rio de Janeiro, né? Vamos colocar aqui, ó. Rio de Janeiro é uma cidade grande, tá? Olha lá. Nossa, muita gente, né? 6.747.000 pessoas no Rio de Janeiro. Uma cidade muito populosa. Outra cidade que o pessoal falou, São Paulo. A maior cidade do nosso país e a 10ª maior cidade do mundo. Curiosidade aí para vocês. Olha lá, ultrapassou o nosso limite de 12 milhões. Atualmente, São Paulo está com mais de
12 milhões de habitantes. Em porcentagem, Carol, se não estou enganado, isso dá mais ou menos 20% da população brasileira. É isso? A população nossa está em 240 milhões, né? Olha aí, ó. Né? Minas Gerais é estado, aqui é só a gente fala por cidade. Então vou pôr uma cidade de Minas Gerais. Uberaba, né? 337 mil habitantes. Cidade bacana. Então, esse ponteiro que a gente está vendo aí se mexendo para o lado para o outro, ele funciona com uma fração de graduação. Tá? Tudo que eu pegar e dividir por algo é uma fração, como a Carol disse. Aqui, ó, Campinas, uma cidade com um tamanho bacana. Parece grande, né? Campinas, perto das cidades maiores, só tem 1.200.000 habitantes. Rafa, a Jennifer pediu para você ver Santa Catarina. Vamos. Santa Catarina é estado, eu não consigo ver estado aqui. Aqui eu não fiz para estado, eu fiz para cidade. Tá, só a cidade. Por exemplo, Santa Catarina, eu posso ver Curitiba. Não é Curitiba, é Paraná, perdão, Florianópolis. Não pode ser o acento, senão ele não acha por aí. Não. $500.000 habitantes, cidade muito grande, né? Ó, Mira Estrela, o pessoal tá gostando aí da interação. Agora uma curiosidade para vocês. Qual é a cidade do Brasil com o menor número de habitantes? O que vocês acham? Quem aí... Vou colocar Salvador aqui, tá? Mas qual é a cidade brasileira? Magapau? Não, não tem. Tem Magda. Ô tia, então fala Botucatu. 3.000. Botucatu. É isso que ela falou? Botucatu. Isso. 148.000 habitantes. Bem, eu vou colocar aqui o nome que eu acho que ninguém vai imaginar. É município, né? É município aqui no caso. Curiosidade aqui. O Brasil tem hoje 5.570 municípios existentes no nosso país. Macaubal, posso colocar, mas não é a menor. 8.000 habitantes. Quem acha que Cardoso é pequeno para algumas pessoas, Macaubal está um pouquinho atrás ainda, né? Bem, a menor cidade do nosso país é essa aqui, ó. Serra da Saudade. Conseguiram ver aí quantos habitantes tem? Tem 776 habitantes. Um município nosso tem Saudade. É o menor município, entre aspas, né? Cada Saudade tem 776 habitantes. Então, assim, o que eu trouxe para vocês aqui é uma interação mais bacana. Isso aqui é uma curiosidade que a gente pode ter, alunos, com o seguinte. Quem quiser aí perguntar alguma coisa, que é sobre trabalhar com outras situações. Cardoso tem bastante gente, né? Vamos voltar aqui para Cardoso.
Cardoso, nós temos mais de 12 mil habitantes. Iandeara, ó, Iandeara é com H, hein? Olha ali, olha só. Andeara. Não, Cardoso tem pouco, mas Cardoso se compara a níveis de Andeara, Valentim Gentil. Tá? Você colocar aqui, ó, a maioria do país nosso é município pequeno. Ó, Cardoso tem 1.000 a mais, tem 500 a mais que Andeara. Na verdade, 800. Eu vou colocar Valentim Gentil, né? Depois eu vou colocar para vocês, alunos, esse material para a professora Carol passar nos grupos, tá? Eu acho bem bacana de vocês estarem olhando, quem tiver curiosidade, né, mostrar aí para os pais. Deixa eu reescrever aqui que saiu estranho. O Valentim Gentil, 1.000 a mais que Cardoso. São cidades quase do mesmo tamanho. Então, se a gente fazer uma pergunta rápida em geografia, tá certo, não é matemática? Parece que não, mas geografia usa matemática. A gente vai fazer uma pergunta rápida. Quais as 3 cidades na nossa região aqui que têm habitantes muito parecidas? O que vocês responderiam? Né? No caso, aí nós já temos os exemplos. Gente, apelaram. Tem gente que, ó, tem aluno apelando. Paris tem 2 mil habitantes, olha aí. Olha os alunos apelando, Carol, Fernando, os alunos estão apelando com as cidades aí, ó. Né? Pergunta, onde fica a Serra da Saudade, né? O município de Serra da Saudade. Fica em Minas Gerais, ok? Minas Gerais é muito famosa por ter municípios pequenos. Tá? Murilo Borges? É cidade? Não, ele é aluno. Ele Ah, colocou Murilo. Ah, sim. participando. Sim. Tá certo. Valeu. Tem algumas cidades com nomes bem diferentes, tá? E uma última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa é um pouquinho mais simples, são tabelas dinâmicas. Aqui eu tenho por estado, ó. Aqui a gente escolhe por estado. E aqui a gente tem comparativo. Se a gente pegar no estado de São Paulo e fazer um comparativo rápido, né? Votuporanga, por exemplo. Olha um comparativo rapidinho aqui, bem rápido. Vou finalizar, tá? Para não ficar tarde, né? E a Carol tem uma surpresa aí pra gente aí, né, Carol? Tem. Preparou uma questão bacana aí para nós. Aqui, ó, vou apertar Ctrl e vou comparar Votuporanga com São José do Rio Preto. Olha aí a comparação, olha só. A diferença já no gráfico, estão vendo? E vamos colocar aqui, ó, vou pôr São Paulo na jogada. Olha o que São Paulo faz com as outras cidades. É questão também que a gente trabalha com fração e tudo. Mas a questão um pouco mais aprimorada é a aplicação de gráfico. Olha como é que ficou. São Paulo parece... Perde Votuporanga, perde São Paulo. Dá para comparar? Né? Não tem como comparar quase em população. Votuporanga é muito pequena perto de São Paulo. Por isso que muita gente fala assim, quando fala Votuporanga, você chega em São Paulo, Votuporanga, o pessoal fala assim, que cidade é essa? Algumas pessoas conhecem bastante, né? Mas
você chegar em São Paulo do nada e falar assim, ó, Votuporanga, sou de Votuporanga, né? Por causa dessa situação, impacto, né, no país. Tá bem? Bem, agora eu vou deixar aberto a curiosidades. Passo a palavra a Fernanda e a Carol para elas conduzirem a próxima meia hora da interação. Como vocês perceberam, né? A matemática e a língua portuguesa, elas caminham junto, tá? Então, tudo, a gente precisa o quê? Saber leitura, tá? Saber fazer uma leitura, conhecer um pouquinho dos números, conhecer a representação numérica, fazer a leitura desses números. Por quê? Como, por exemplo, nos gráficos que foram apresentados da população das cidades, tá? É importante, aí a gente pensa, mas não é matemática? O que tem a ver o português? Tem tudo a ver. Se vocês não souberem ler, não souberem interpretar um gráfico, não tem como. A matemática e a língua portuguesa são duas disciplinas que elas são atreladas juntas. Então, elas caminham juntas. Então, por isso que vocês precisam sempre ler, para vocês conseguirem fazer a leitura de um gráfico, conseguirem fazer a leitura de uma tabela e entender aquele contexto, entender o que está se passando, certo? Como vocês viram, os gráficos, eles variam de acordo com a população. Isso envolve fração? Sim, tá? Por que envolve? Porque a partir daquela situação, problema, a partir daquele exemplo que está sendo transmitido, a gente poderia calcular uma fração que representa, por exemplo, a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, a quantidade de crianças de uma determinada população, tá? Então, tudo tem fração, tem matemática, mas tem o português também, que a gente não pode esquecer e deixar ele de lado. Por isso que é importante vocês saberem ler, para entender os gráficos, as tabelas, e analisar o que está acontecendo e entender aquele contexto. E é muito comum, tá? Quando a gente pensa nos números racionais, na questão das frações, dos números decimais, que são os números com vírgula, né? Pensa assim, tá bom, fração, número decimal, eu entendi o que são números racionais. Só que eles nunca vêm sozinhos para vocês. Quando aparecer alguma atividade, quando aparecer em alguma questão, vai aparecer dentro de uma situação problema. Que vocês vão ter que interpretar para poder resolver, tá? Vai aparecer, muitas vezes, dentro de uma tabela, dentro de um gráfico, vai aparecer essas informações, tá? Porque aparece, é muito comum aparecer, tá? Por isso que é importante fazer a leitura dos números, das informações, interpretar as tabelas e os gráficos para conseguir trabalhar. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos escrever aqui as dúvidas. Tia Carol. Oi. A Jennifer está avisando que está gostando muito, que está demais essa aula, tá? Que bom, nós também estamos gostando de participar dessa experiência de interação com eles. Muito bom mesmo. Muito obrigado a todos os alunos, né? Eu tô chegando agora, eles nem me conhecem pessoalmente, mas muito obrigado aí. A gente gosta assim, né? Quando a gente tem esse retorno, que eles acompanhem a gente. Quando eles participam, que é muito importante a participação deles aí nas aulas, nas interações. Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Fazer algum comentário? Então, eu vou fazendo alguns comentários a respeito do assunto, tá? Se surgirem dúvidas, mandem aí ou no chat ou no WhatsApp, que a Fer vai acompanhar e passa para mim, tá? Não somente nos gráficos e nas tabelas, as situações, problemas, mas na nossa vida cotidiana, os números decimais e as frações deles aparecem, tá? Desde o momento em que você, por exemplo, acorda, como o Rafael mostrou, no relógio, tá? Já está trabalhando a matemática. Se você toma um copo de água, o copo inteiro, ou às vezes você não quer o copo inteiro, você quer a metade. De forma indireta, mas você está trabalhando com a fração, tá?
Porque a metade de um copo de água não é ele inteiro. Tá? Você dividiu como se você tivesse dividido ele em duas partes e bebido só um pouquinho. Você não bebeu ele todo de água. Então, você já começa o seu dia aí com a matemática presente, com as frações presentes, tá? Ao cozinhar, quando os pais vão fazer a comida, vão fazer o almoço, as frações estão presentes? Estão presentes. Por quê? Tem que medir a quantidade de arroz, a quantidade de feijão, tá? Vou fazer tanto de arroz para tantas pessoas que tem na casa, tá? Então, os pais têm que ter de forma indireta. Vocês trabalham com isso constantemente, com os números racionais. Porque se você medir errado, ou vai faltar arroz ou vai sobrar muito, né? Então, mesmo que de forma indireta vocês achem que não trabalham matemática, mas desde sempre ela está muito presente na nossa vida, tá? Inclusive, os números decimais, eles são muito presentes no sistema monetário. Quando os pais fazem uma compra, quando compram algum remédio, quando paga alguém, tá? Então, vocês precisam aprender a fazer as operações com os números decimais, com as frações, com os números racionais, porque fazem parte da nossa vida. E se vocês não souberem fazer uma leitura correta de um determinado número, ou errar na operação, na prática, na nossa vida, muitas vezes pode acabar tendo prejuízo, tá? Como, por exemplo, você vai no mercado, compra o que tem que comprar. Se você não tem esse conhecimento dos números racionais, e a pessoa te voltar troco errado, você vai sair no prejuízo, você não vai perceber, tá? Não vai conferir, vai achar que tá certo, entendeu? Então, às vezes, um errinho, uma falta de atenção, uma leitura que não foi feita corretamente, acaba aí acarretando um prejuízo, tá? Ou, por exemplo, quando vão comprar alguma coisa, algum produto, tá? Se vocês não analisarem a situação, às vezes vocês acabam pagando mais caro por falta de analisar, de interpretar a opção mais vantajosa, certo? Alguém tem alguma pergunta? Carol, por enquanto no grupo aqui responderam que não tem dúvidas. Tá. Depois as dúvidas que tiverem, nós vamos trabalhando, nós vamos tirando as dúvidas, tá? E aí, agora a gente pode falar do quiz? Surpresa? Pode falar, Carol. Então, Sim. tá bom. Olha só. Para poder realizar, tá, esse jogo, esse quiz, eu preciso de todos vocês que estão online, ok? Como que vai funcionar? É um quiz, são perguntas que vocês vão responder na hora. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar para vocês em todos os grupos o link do jogo, certo? O quiz é um jogo de perguntas e respostas. Como ele funciona? Eu vou passar no grupo do quarto, do quinto e do sexto o link desse jogo. E vou passar um código, tá? Como se fosse uma senha, alguns números. Para vocês poderem participar, vocês vão clicar no link que eu enviar e vai abrir uma página. Não tem problema, pelo celular dá super certo, tá? Quem estiver acompanhando pelo celular, pelo computador, de todas as formas dá certo. Vocês vão clicar no link e aí vai pedir um código. Vocês vão digitar o número que eu passar para vocês. Então, anota aí um papelzinho num cantinho. Vocês vão digitar o número que eu passar para vocês. E aí vocês vão clicar em Start, né? Ou em Go, que é para começar. Esse jogo, eu consigo, depois que a gente encerrar a live, que eu vou passar para vocês o link. Eu consigo aparecer, ver vocês jogando quem entrou, quem tá jogando, tá? Quem acertou. Então, vocês vão jogar. Os 3 primeiros lugares, primeiro, segundo e terceiro lugar, tá bom? Vão ter direito a um prêmio surpresa, que vocês vão retirar no próximo dia de entrega do roteiro, tá bom? Entenderam como que vai funcionar o jogo? Tia Carol, você poderia repassar, por favor? Sim.
Depois que nós finalizarmos, tá? Explicar Que aí eu novamente? acompanho pelo computador quem está jogando. Eu vou passar um link, que são aquelas letrinhas azuis. Eu vou passar um link do jogo. E para vocês jogarem, vai pedir um código. E eu vou passar também esse código para vocês. Então, ao vocês clicarem naquele link, vocês vão ter que digitar o código que eu vou passar para vocês. E vocês vão começar o jogo, tá? É um jogo de perguntas e respostas. E eu vou acompanhar o que vocês estão respondendo, quem está jogando em tempo real. Por isso que eu preciso de vocês online, tá bom? Então, assim que eu passar para vocês o link do jogo, vocês vão jogar na hora para me acompanhar quem está jogando. E aí eu consigo saber o ranking. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. E os melhores, os 3 primeiros, tá? Das 3 salas. Porque os jogos são para todos, é um jogo só para todos os alunos. Os 3 primeiros colocados, tá? Primeiro, segundo e terceiro lugar, vão ter direito a um prêmio surpresa, que vai ser entregue para vocês na próxima data do roteiro. Na próxima entrega, quando vocês estiverem aqui na escola buscar material, entregar e buscar, aí os vencedores vão levar o prêmio para casa. Carol, acho que todos entenderam aqui. Todos entenderam? Rafa, você quer explicar melhor? Não, Carol, tá muito bem, né? Eles vão pegar todo o conteúdo da live e mais conteúdo que eles têm e responder o quiz tranquilamente ali dentro. Vai colocar um tempo para eles ou vai colocar tempo instantâneo ou aberto? Igual nós fizemos ontem. Tem o tempo, quem responde primeiro também, a pontuação é maior, tá? É automático. Isso. Alunos, então aí o detalhe aí, né? A dica. Assim que a Carol disparar o link, não demorem para acessar. E tem um tempo que ele fica disponível. E também, além da resposta correta, ele conta quem é mais rápido, o raciocínio. Então, na hora que for pegar para fazer, foca nele. Não vai fazer o quiz e ficar em outra situação, né? Tem tudo um tempo ali. É bem bacana, bem divertido aí da gente ter essa interação. Eu, pessoalmente, estou gostando muito da interação. Agradeço a todos aí que estão participando, interagindo. Né? Nós tivemos aqui 8 alunos conversando, bem legal. Pode falar, Carol, você quer... Tio Rafa, tia Carol, deixa eu só retomar aqui, então. Ô, Fernando, tô... No grupo, correto? Isso. Desculpa, tá horrível a internet. Só retomando um pouquinho. Vocês vão enviar o link no grupo. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir um jogo online para mim, um joguinho, retratando Exato. tudo que vocês falaram aí, né? Sobre fração, né? Sobre gráfico. E aí, quando eu clicar, ele vai pedir um número. Esse número você também vai passar ali no grupo, não é isso? Exato. E aí eu vou digitar esse número para mim poder abrir esse joguinho. Que ele seria uma chave, uma chavinha para poder abrir, né? Isso, uma senha, tá, gente? Aí eu vou abrir aonde vai... Isso. Então, o que acontece? Quando eu digitar esse número, aí que eu vou para o joguinho. E aí vai me dar acesso. E os tios deram uma dica, tá? Conta a pontuação. Quem fizer mais rápido e correto, tá? Se não fizer correto, a pontuação cai. Se fizer muito devagar e alguém fizer mais rápido que você, que responder, aí o que vai acontecer? Ele vai ter mais ponto que você. Murilo, deu para entender agora, meu amor?
Todos entenderam? Alunos, estou compartilhando aqui como vocês vão visualizar a tela. Ao clicar no link, vai aparecer essa tela aqui, tá? E nesse campo, né, tá em inglês aqui, mas é bem intuitivo, vai digitar os 6 números que a professora Carol vai estar enviando. Digitou, você vai entrar, entrou e vai perguntar um nome para você registrar seu nome, e aí você começa a responder, tá bem? É dessa maneira que vai funcionar. Pegando tudo que foi falado. Carol, Fernanda, mais alguma coisa? Não, por enquanto é só. Eu espero que todos tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Como o Rafael mostrou para vocês, vai aparecer aquela página, inclusive no celular, tá bom? Vai ser a mesma coisa que vai aparecer. Naquele espacinho, vocês terão que colocar o código, que eu também vou postar nos grupos, certo? E aí vocês começam a jogar. Vai aparecer, a única coisa que eu peço é que coloquem o nome de vocês, para mim saber certinho quem está no ranking, tá bom? Colocar o próprio nome de vocês. Porque se coloca algum código ou algum apelido, às vezes não tem como saber. Então, coloquem o nome, que aí ajuda, ok? Carol, Rafa, queria agradecer vocês por esse momento divertido e proveitoso, né? Porque de uma maneira diferente, a gente passou um conteúdo e que os alunos conseguiram entender e também brincar um pouquinho, né? De uma forma diferente, sair daquela mesmice de aula, né? Assistindo o vídeo, né? Então, aqui eles interagiram bastante com a gente. Gostaria de agradecer a participação desses alunos também. E vamos deixar um gancho aí, viu, tio Rafa, viu, tia Carol, da gente fazer mais vezes. Que, ó, foi muito 10. Eles gostaram. E eu também, particularmente. Tá bom. A gente vai, ó, obrigado a todos. Eu vou me despedindo aqui. Grande abraço. A Carol já tá aí também pronta para disparar o quiz. A Dandara tá louca para fazer esse joguinho, né? Então, eu encerro. Passo a palavra a Carol e a Fernanda para também fazer o encerramento aí e liberar esses alunos para esse jogo, que eles estão loucos para saber o que vão ganhar. Também queria agradecer a participação de todos, tá? Que é isso que a gente esperava, que tivesse interação. Então, por isso, nós fizemos o convite aberto. Obrigado, Rafa, que disponibilizou o tempo por estar aqui junto com a gente para poder ajudar a gente, né? E aí a gente aprende um pouquinho, tá certo? Então, eu acredito que agora nós podemos finalizar. E aí eu vou passar nos grupos, tá? O joguinho e vou acompanhar. Depois eu mostro o ranking, quem ganhou, e eu vou falar quem foram os ganhadores, certo? Fernanda, você quer falar alguma palavrinha com eles ou a gente já vai encerrar? Só queria dar tchauzinho, tchau, tchau, um abraço a todos. E, ó, agora é o joguinho. Eu quero ver quem vai ficar em primeiro lugar, hein? Tchau, tchau. Boa sorte para todos.